Bom dia, tarde ou noite. Para você que está assistindo em horários diferentes, você pode estar assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Aqui você vai ver uma aula online do grupo Guimarães Elite de Ensino. Aqui você vai entender um pouco como é que vão funcionar essas aulas online. A aula de hoje que vocês vão observar, vocês vão ver, vocês vão assistir, é uma aula de química. E calma, calma, não fique pensando que química é algo difícil e tal, que não vai ser legal. Calma, respira, fica tranquilo, não bloqueie a mente e vamos dar início a essa aula, certo? A aula de hoje vai ser sobre propriedade dos gases. Hoje eu vou falar basicamente somente de uma propriedade, que é a difusão dos gases, e tentar relacionar com esse mundo, com esse momento que estamos vivendo, né? Aqui no Brasil e no mundo todo. Eu sou o professor Jonatas Queiroz, professor de licenciatura em Química, certo? Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu quero fazer é: como que os gases eles se comportam? Vocês já pararam para pensar que determinadas substâncias, determinados elementos, eles possuem certas moléculas? Mas a questão é, como é que os gases eles se comportam? Como é que as moléculas dos gases eles vão interagir, eles vão se comportar? Aqui eu trouxe duas características. Os gases eles têm movimento constante. Então, se eles têm movimento constante, eles podem estar no movimento um pouco desacelerado ou muito acelerado. Mas eles sempre vão estar em movimento, nunca vão estar parados. E eles dispersam-se pela atmosfera. Então, quer dizer que os gases, eles podem, como eles têm esse movimento constante, eles podem, digamos que, se afastar, se espalhar pela área em que eles se encontram. Aí tu deve estar pensando, certo? Como é que eu vou, professor, como é que eu vou observar essas moléculas? Calma que eu trouxe aqui para vocês um esquemazinho de como essas moléculas elas vão se comportar. Eu sei que é difícil somente visualizar somente falando, né? Dando alguns termos, dando algumas características e não visualizando de fato. Aqui eu trouxe um esqueminha. Essa daqui é um balão, uma bexiga, não sei como você chama, né? Mas esse daqui é um balão e dentro dele estão algumas moléculas gasosas. E vocês já podem perceber aqui que essas moléculas gasosas elas já estão em movimento constante e um movimento muito rápido. Uma coisa que também temos que ficar atentos é que essas moléculas gasosas elas podem colidir umas com as outras devido a esse movimento super rápido. Porém, elas nunca vão deixar de se movimentar desse jeito, tá bom? Esse é o esquema que vocês têm que visualizar. Vocês têm que perceber e entender que os gases eles possuem movimentos constantes, certo? Espero que estejam entendendo, porque vamos falar de outras moléculas que vão, digamos que vão entrar nesse mesmo sentido, nesse mesmo significado. A pergunta é: quais os danos com essa propriedade? Quais os danos possíveis com essa propriedade dos gases? Eu vou dar 5 segundos, hein, para vocês pensarem. Bom, já acabou 5 segundos, eu não vou extrapolar o tempo, certo? Mas eu quero que vocês pensem. Quais são os danos possíveis que ocorrem com essa propriedade dos gases, desse momento, dessa parte dessa característica que eles se espalham pela atmosfera? Aqui eu separei alguns. Alguns. Os danos são poluição atmosférica, que com as indústrias, com aquela poluição do ar, você vai ter sim uma poluição do ar através de indústrias de queima de combustível dos carros, dos ônibus, dos caminhões. As chuvas ácidas, que é uma chuva que está completamente poluída. A poluição ela se mistura com as águas que estão nas nuvens e acaba tendo uma acidez elevada. Porém, isso é um momento, dá para a gente falar somente de chuvas ácidas em uma aula, somente desses danos causados, né? E agora, com o momento atual que nós estamos vivendo, nós temos as doenças respiratórias, que sim, as doenças respiratórias elas podem ter conexão,
Elas podem não, elas têm conexão com a difusão dos gases. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Tá, a outra pergunta que eu quero fazer é: como são as moléculas de estados físicos diferentes? A gente já falou aqui basicamente somente dos gases, das moléculas dos gases. A pergunta é: e como é que são as moléculas dos outros estados? Porque temos os sólidos e os líquidos. A pergunta é: você sabe como é que são essas moléculas? Você sabe como elas se comportam? Bom, dando esse tempinho para você pensar, aqui eu trouxe outro esquema para você visualizar, para você entender. Eu falei que os gases, as moléculas dos gases, estão sempre em movimento constante. Mas e como é que são dos líquidos e dos sólidos? Aqui eu trouxe para exemplificar. Temos aqui as moléculas dos gases, gasosos, aquele que a gente já viu naquele balão, no primeiro slide. E temos aqui movimentos constantes, sempre se colidindo, sempre estando em movimento. Já do líquido, é a que está aqui no meio, essas moléculas elas não possuem um movimento tão constante, esse movimento tão acelerado. Porém, elas se encontram mais juntas, mais unidas, no caso. Elas se encontram mais perto uma das outras. E aqui, nos sólidos, as moléculas dos sólidos, elas já têm uma interação muito maior. Elas são muito mais unidas do que as moléculas do estado líquido e do estado gasoso. Então, a gente pode ver que dos sólidos, as moléculas estão bem mais perto uma das outras, bem mais próximas, impedindo, digamos, a sua movimentação. E agora é uma das propriedades que eu queria falar, que eu queria ministrar essa aula para vocês, que é a difusão dos gases. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é: quando você vê alguém que você gosta muito passando, ou você vê aquela pretendente, certo? Aquela pretendente passando, e essa pessoa pode ser um amigo, pode ser um familiar, está muito cheirosa, passou um perfume, aquele perfume marcante, e quando ela passa por você, você não sente esse cheiro. Quando o vizinho aí do lado da sua casa, ou no apartamento próximo de você, está fazendo uma comida e aquele cheiro chega para você, aquele cheiro de comida maravilhoso, que você estava pensando: vou comer um bifezinho aqui, e vem o cheiro bem nessa hora. Como é que esse cheiro chega? Como é que você pode sentir determinados cheiros somente passando ou somente fazendo uma comida do outro lado? Aí é que entra a difusão dos gases. Uma coisa que vocês precisam entender é que a difusão dos gases é uma propriedade simples. E essa daqui é a sua característica, é a sua definição, é a capacidade de se espalhar por todo o espaço de uma área. Vocês também podem ver em alguns lugares, a definição como capacidade de se difundir tem o mesmo significado. E vocês têm que entender que os gases têm essa capacidade de se espalhar por todo o espaço de uma área, tanto em um recipiente, dentro de um recipiente, como fora, no meio ambiente normal. Aí vocês precisam entender vocês precisam lembrar dos primeiros slides, em que eu falei que eles podem se espalhar, né? Eles dispersam-se pela atmosfera. E aqui é uma imagem que eu botei somente para sedimentar, somente para fixar, no caso. Seria o melhor termo para se usar, né? Para fixar esse movimento gasoso. E a pergunta é: e o Covid-19? O que esse assunto de química, o que essa difusão dos gases tem relação com o meio, tem a relação com o meio que estamos vivendo, com o meio ambiente, com tudo isso que está rolando? Aqui a gente precisa entender uma coisa primeiro. O vírus são seres acelulares. Seres acelulares são aqueles seres que não possuem célula. Os vírus eles possuem umas estruturas simples e podem causar algumas doenças. Aqui eu citei algumas somente, como a gripe, a AIDS e agora, recentemente, o Covid-19.
Eu poderia ter trazido aqui mais informações sobre a vírus, explicar mais. Porém, no grupo Guimarães Elite de Ensino, nós temos professores contratados de biologia que são mais capacitados para explicar melhor sobre todas as características dos vírus e tudo aquilo que você queira realmente saber. Então, caso você esteja muito interessado em saber desses vírus, dessa situação atual, talvez seja melhor você solicitar para alguém mais capacitado. E no Guimarães, a gente tem professores excelentes que podem explicar bem melhor, com mais detalhes e mais características. Tá, avançando aqui, nós sabemos que temos alguns meios de pegar o Covid-19. E aqui estão os espirros, a tosse, o contato e objetos contaminados, certo? Um simples aperto de mão. Se sua mão, você não higieniza sua mão, se sua mão ela está contaminada e você tocar alguma outra pessoa, por exemplo, um aperto de mão, tocar no braço, tocar no ombro, tocar no rosto, você já vai estar contaminando a outra pessoa. Por isso que é muito importante fazermos a higienização das nossas mãos. Tanto quando chegamos a algum lugar, como saímos desse local. E tem uma outra imagem aqui que eu espero que vocês não fiquem com tanto nojo, que é de uma pessoa espirrando. Eu trouxe essa imagem, calma, eu trouxe essa imagem para justamente mostrar como que a gente vê esse espirro, como que a gente vê as gotículas saindo de dentro do nariz, de dentro da boca. Aí é que tá. Se a gente pegar tudo isso que a gente já viu sobre a difusão dos gases e relacionarmos com isso, a gente pode entender que é essencial que quando a gente for espirrar, a gente for tossir, a gente proteja. A gente espirre em algum lenço descartável, espirre, como eles falam, no braço, espirre em algum local que você não faça esse espirro ao ar livre. Tipo, espirrando sem ter uma proteção. Aí é que tá. Já tem estudos que mostraram que o vírus do coronavírus, o Covid-19, ele fica suspenso no ar por 3 horas, até 3 horas. Em objetos contaminados, como plástico ou ácido inox, são 3 dias. Então, se o vírus ele fica suspenso no ar por 3 horas, e a gente pode relacionar com a difusão dos gases que nós estudamos, em que os gases eles se movimentam rápido, se movimentam de forma constante, e eles se espalham pela atmosfera. Aí é que tá, a gente tem que tomar um cuidado, tem que tomar uma precaução maior do que já estamos tomando, porque essa difusão dos gases vai fazer com que outras pessoas se contaminem somente pelo ar, justamente pelo vírus estar suspenso pelo ar até 3 horas. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente estuda química e pensa, isso aqui a gente não vê muito no nosso meio, no nosso cotidiano, na nossa vida, mas não. Se a gente estudasse, se a gente tivesse o conhecimento de estudos dos gases, da difusão dos gases, a gente entenderia que esse tipo de vírus poderia sim se espalhar pelo meio do ar e no caso, ficaria 3 horas suspenso, certo? Que é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. E aqui está uma pergunta que eu vou deixar para a próxima aula. É um questionamento, é uma problemática que eu quero que vocês pensem. Pensem sim bastante sobre isso. A pergunta é: será que o volume de um gás está sujeito a variações de temperatura? Nesse caso, como varia o volume de um gás se aumentarmos a temperatura? E se a diminuirmos? Eu quero que vocês pensem bastante nessa problemática. E na próxima aula, caso vocês solicitem, caso vocês queiram, a gente pode sim responder essa dúvida. E agora, para finalizar, eu quero agradecer. Obrigado por estar assistindo essa aula, obrigado por estar tendo a compreensão desses conteúdos e, como aqui na imagem, juntos até o fim. Nós, Guimarães Elite de Ensino, nós estamos juntos com vocês. Podemos não estar presencialmente, mas online nós estamos. E nós não deixaremos vocês na mão, ok? Muito obrigado e até a próxima.